Verdade. E hoje também a expectativa, porque o presidente Lula almoçou hoje com ministros e líderes do governo no Congresso para discutir a compensação da medida provisória de aumento dos impostos e a nomeação também de Jorge Messias, advogado-geral da União, ao Supremo Tribunal Federal. A reunião ocorre no Palácio do Planalto, ocorreu mais cedo, né? Foi um almoço, e a expectativa era que ela tivesse a presença de ministros como Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann e Sidônio Palmeira. Também havia expectativa de lideranças do governo na Câmara e no Senado. A expectativa era de anúncio do Messias, a vaga do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo, né? A qualquer momento pode sair esse anúncio. Já sobre a discussão da medida provisória, a posição do governo é de resgatar a proposta de elevar a cobrança sobre as casas de apostas, o que vai na contramão de técnicos da área econômica. Muitos reconhecem que um acordo em torno desse tema é difícil, isso porque o Legislativo sinaliza que vai recusar votar uma medida como essa. Como mostrou a Folha de São Paulo, por exemplo, a derrubada da medida provisória obriga um ajuste de 35 bilhões de reais para fechar o orçamento em 2026. A gente aqui no UOL também está trazendo esse dado, né, por conta da não aprovação das medidas de aumento de receitas e redução de despesas que haviam sido incluídas no texto. Ô Dani, como é que foi esse almoço, hein? Entre o governo, representantes do governo e do Congresso? Na verdade, é o seguinte, né? Estavam lá os líderes do governo e do PT no Congresso Nacional, tá? O almoço foi efetivo em duas frentes. Eu vou começar a tratar da indicação do Jorge Messias, porque Lula foi convencido a fazer, antes de comunicar publicamente a sua decisão, uma conversa com Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. E aí, hoje, a gente vai ter dois gestos muito fortes do governo na direção do Davi Alcolumbre. O primeiro é esse chamado do presidente da República para o presidente do Senado. Por quê? Lula vinha recebendo informações de que, apesar da imprensa, o clima estava tranquilo no Senado, que Davi não ia criar nenhum tipo de problema. Até que ouviu de um integrante do Congresso Nacional que o próprio Davi havia se queixado no sábado, isso está relatado na coluna que a gente publicou hoje, de, cara, como assim? Vai fazer, vai falar depois, vai deixar eu saber pela imprensa? Como é que está sendo isso? Né? Qual a dificuldade de comunicar, de conversar sobre o assunto? Então, o Lula vai fazer uma conversa com o Davi Alcolumbre ainda hoje. E aí, a grande questão é saber se essa é uma conversa que vai ser capaz de alterar o condão a tendência do presidente, que é a de indicar Jorge Messias, né? Tá na mão desse personagem aí, que tem um candidato, que é o aliado dele, senador Rodrigo Pacheco, que tem apoio de integrantes do Supremo Tribunal Federal. Qual é a grande dificuldade? Lula não é conhecido por terceirizar apostas que são dele, em especial nas indicações para o Judiciário, em especialíssimo para o Supremo Tribunal Federal. Né? Eu sempre repito aqui, o presidente que está fazendo as escolhas hoje é um presidente que passou 580 dias preso e que teve um habeas corpus negado por ministros, plural, que ele e sua sucessora, do mesmo partido que ele, colocaram no STF. Então, é difícil a missão, né? Davi sabe disso também, tem limites ali a conversa, assim como tem limites também a interlocução, a força do governo para convencer o presidente do Senado. Então, a depender da hora em que essa conversa termine, pode ser que tudo fique para amanhã. O anúncio do Guilherme Boulos na Secretaria de Governo e de Jorge Messias, a preço de hoje é ele, na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. Eu disse antes aqui, só para fechar, e aí depois podemos voltar, né? O presidente da República, também, o governo, fez um outro gesto muito enfático, eu disse que eram dois, né? Que é a liberação de estudos obtida pela Petrobras de exploração na foz do Amazonas. Esse é o pleito dos senadores da região norte e principalmente de Alcolumbre, que vinha pressionando publicamente, pedindo e pleiteando publicamente. Então, ter saído hoje também é um gesto
forte do governo na direção de Davi Alcolumbre. Vamos ver o que é que a gente vai conseguir obter, extrair dessa conversa, que a gente vai acompanhar, claro, do presidente da República com o presidente do Senado, Sarza. Dani, já tem horário marcado? Você falou aí ainda não, né? Se tem, não me falaram. Vamos ter que monitorar. Daqui a pouco a gente pode saber, vai que. E aí, Sakamoto? E aí, esses encontros todos e a possibilidade do Messias ser anunciado ainda hoje, né? Hoje, tipo... Tá dormindo, Sakamoto? Não é, porque a pergunta, na verdade, eu voto com a relatora também, né? Tipo, não tem muito como a gente saber o que vai acontecer hoje à noite, depende de várias conversas, tem muita coisa em cima da mesa, né? A expectativa para o anúncio do Guilherme Boulos como ministro é grande para hoje, né? Mas, em última instância, quem é que decide é o presidente Lula, né? E como ele deu aquela empurrada grande com a barriga desde o começo, então ele pode também empurrar. Né? E aí tem a questão da novela do Messias, do Pacheco, do Dantas, ou de um outro que não apareceu até agora, ou uma outra que não apareceu até agora, que era o pleito, inclusive, de movimentos sociais, de organizações sociais, sociedade civil, de uma mulher no Supremo Tribunal Federal. E então, ou seja, tem tudo isso girando, né? A Dani bem lembrou da questão eu até tinha brincado no meu texto lá sobre a questão depois a gente vai falar a questão do Amazônia, do poço da exploração da margem equatorial, que o governo poderia muito bem chamar o primeiro campo exploratório lá da margem equatorial de Alcolumbre 1, né? Em homenagem, na Bacia de Campos ou na Bacia de Santos, tem várias homenagens a nomes, etc., para os vários campos abertos. Então, ele poderia chamar Alcolumbre 1, dada a articulação e a importância da articulação do senador para a abertura desse processo, né? E, claramente, do jeito que foi colocado, eu não duvido nada que o presidente Lula, na reunião com Alcolumbre, coloque isso em cima da mesa. Fala, ó, agora vai começar, né? Não é o que você queria, né? Como moeda de troca. Vamos ver se ele fica feliz o suficiente para abrir mão da sua indicação de Rodrigo Pacheco ao Supremo. Ô Dani, até que ponto também o movimento do presidente Lula é para os evangélicos, com a eventual nomeação do Jorge Messias? Tem isso, por óbvio. Aliás, teve um ato preparatório, né, que foi uma fotografia publicada pelo Lula com Jorge Messias e um líder de um braço, um tronco muito importante da Assembleia de Deus, o Cezinha Madureira, dentro do Palácio do Planalto. O Messias é da Assembleia de Deus, ele tem uma vida muito ativa na igreja, ele é diácono. Quem não é evangélico, diácono é uma pessoa que é o encarregado por recepcionar os fiéis na entrada da igreja, por organizar ali o culto, né? A forma como vai dar. Ele distribui o folheto que explica qual é a liturgia, quais são os salmos, quais são os hinos do dia. Então, é uma figura que tem esse papel de acolher o fiel e o novo, digamos assim, o visitante, né? É essa figura, ele tem essa vida, ele tem uma vida muito ativa dentro da igreja. Então, essa foto que foi no fim da semana passada do Lula com o Messias e o Cezinha mostra um pouco disso, né? Ele fez um trabalho de reaproximar o Lula, ele auxilia, inclusive, também a montagem das agendas que a primeira-dama Janja está fazendo com também mulheres evangélicas. Tudo isso já de olho em 2026. Agora, se essa vida na igreja vai ser suficiente para puxar uma parte da bancada evangélica no Senado a apoiá-lo, há questionamentos. Há questionamentos, né? Uma parte, talvez sim, como a senadora, por exemplo, Elisiane Gama, mas ela já é da base do governo, também é evangélica, né? Mas outros líderes da igreja vão se engajar, como se engajaram lá atrás para ajudar André Mendonça, também o único evangélico hoje dentro do Supremo Tribunal Federal, a conferir. Você, Sakamoto, o que acha dessa tentativa de aproximação, pelo menos aquela imagem, né, que o presidente Lula está em oração com o Messias e outras lideranças? Eu acho meio inútil, na verdade, para sendo bem honesto assim, eu acho que não é isso que vai fazer a diferenciação, não vai fazer
a relação do presidente com os evangélicos ou mesmo com os evangélicos na política. Até porque a diferenciação principal dos evangélicos na política neste exato momento com relação ao Messias não está pela religião, mas está pelo posicionamento do Messias. O Messias não é visto como um evangélico neutro no processo, ele é visto como um homem do Lula, né? Então, este é o ponto, inclusive, de desassossego de uma parte do bolsonarismo ou dos conservadores no Congresso Nacional. É o fato de que você está entrando no evangélico, mas ele é um evangélico que é próximo a Lula, né? Você tem... Quando a gente fala de evangélicos, acho que é importante e a gente fala isso com frequência aqui no All News, os evangélicos não são uma massa monolítica nem uniforme. Você tem várias denominações, vários grupos, vários subgrupos. Você tem grandes igrejas, tem igrejas menores em tamanho de rebanhos, tem igrejas independentes, você tem redes de igrejas muito grandes. E aí cada uma delas tem suas relações políticas, tem suas relações institucionais. Algumas delas se aproximam mais da política, outras se distanciam. Né, você tem no evangelismo determinados grupos que falam, bem, a gente pode discordar dessa pessoa eleita, mas se ela foi eleita, significa que ela foi ungida por Deus para disputar, para governar o país, então eu vou apoiar durante esse período. Outros falam, não, né, ele não foi ungido por Deus, ele não tem nenhuma relação com isso, eu vou fazer oposição sistemática. Então, tem diversos grupos diferentes. O Lula não tem nenhuma pretensão de que ele vai conseguir arregimentar a maioria das diferentes grupos, diferentes denominações evangélicas em 2026. Mas, se ele conseguir pelo menos uns 40% dentre os evangélicos, considerando que ele já é uma maioria mais larga entre os católicos, né, historicamente ele consegue ser nas eleições, ele consegue se reeleger. Então, a questão do Lula é pegar alguns grupos, né? E aí eu acho que imagens como essa, de uma oração envolvendo o presidente, envolvendo outras pessoas, elas ajudam não apenas na questão do Messias especialmente agora, a quebrar um pouco a relação com a política não institucional, mas com outros grupos na sociedade, mas ajudam inclusive a melhorar a imagem do próprio Lula junto a determinados grupos. Agora, é interessante porque houve uma crítica, depois dessa imagem circular, houve uma crítica grande do bolsonarismo dizendo, olha, mas o Lula agora está falando de política. A própria ex-primeira-dama e diretora do PL Mulher, a Michele Bolsonaro, ela falou, em uma matéria, inclusive no UOL deu essa matéria, falou o seguinte, o Lula pela primeira vez está agora se aproximando da igreja. E aí tem uma coisa engraçada, até que historicamente o Lula é muito religioso, né? É católico, ele é muito religioso, tem foto com o Papa, todos os papas, né? Tem o João Paulo II, tem com o Bento, tem todo mundo lá, o Lula é uma pessoa religiosa, né? E ele é até mais religioso do que o Bolsonaro. Né? E isso que é muito doido. O Bolsonaro, historicamente, tem posições, mesmo a questão do aborto. O Lula, ele é uma pessoa ele é pessoalmente contra o aborto, mas como política pública, ele já falou que tem que ser discutido. O Bolsonaro, pessoalmente, é a favor do aborto, ele já falou disso, que era uma decisão da mulher, mas em política ele colocou, e aí ele colocou-se contra, etc e tal. Então é o seguinte, o Lula é uma pessoa mais próxima da religião historicamente. O problema é que o PT como um todo, e o petismo como um todo, e o Lula fala isso, ele ouviu pessoas, cansou de ouvir pessoas que reclamaram disso, o PT como um todo e o Lula se afastou desse grupo, não se conectou com esse grupo. As igrejas evangélicas em muitas regiões são as responsáveis por conectar as pessoas da comunidade, de servir, inclusive, ocupando um lugar deixado por um buraco do Estado. Né? Então, existe todo um esforço do PT para tentar se reconectar com aquele grupo. O próprio PT lá atrás nasce de uma relação muito forte com comunidades eclesiais de base, né? Então, com igreja de base. Né? Você vai pegar CNBB, CPT, CIMI, um monte de organizações missionárias religiosas tinham contato com o PT. Houve toda uma mudança na forma como a religião se estrutura nas grandes cidades, mas o PT perdeu o bonde dessa conexão. E aí o Lula, desde então, tenta recuperar. Deixa eu fazer aqui uma correção. Por Foi favor. um telespectador que avisou nossa querida Carla Araújo, ela me avisou. Eu cometi um erro aqui, gente. O Jorge Messias é da Igreja Batista
são como explicou o Sakamoto, né, o universo evangélico ele não é monolítico, não, pelo contrário. Não da Assembleia de Deus, como eu disse. A própria Assembleia de Deus tem vários troncos, né? O pastor que posou com o Lula é um dirigente de um dos mais importantes troncos, mas o Messias é da Igreja Batista. Então, fica aqui o Jorge Messias, tá? O advogado-geral da União, favorito para a indicação que Lula terá de fazer ao Supremo Tribunal Federal.